E ainda não demos por terminados os quartos de final da Taça de Portugal, porque hoje o Benfica vai jogar frente à equipa do Vizela e eu já estou aqui porque amanhã, sexta-feira, começa o campeonato, jornada número 21, e não há tempo para descansar e por isso vamos olhar para as equipas, a tabela classificativa, os próximos jogos, ver os últimos resultados e dar a nossa predict desportiva. Vamos então avançar para o quadro da Academia das Apostas.com. Temos aqui campeonatos espalhados por todo o mundo, onde vocês têm uma panóplia de estatísticas em que vocês podem consultar, mas aquilo que nos leva a estar aqui é certamente então olhando para o nosso campeonato português, que amanhã começa já. Estrela de Amadora vai receber em casa a equipa do Portimonense. Jogos de sábado, 1, 2, 3. Farense recebe a equipa do Famalicão. Moreirense, Grupo Desportivo de Chaves. E o Boa Vista no estádio do Bessa vai receber a equipa do Estoril Praia. Jogos de domingo, 1, 2, 3 também. Rio Ave recebe em casa a equipa do Casa Pia. Sporting em Alvalade defronta o Sporting Clube de Braga. Vitória Sport Clube vai receber em Guimarães a equipa de Roger Schmidt, o Benfica. Arouca, segunda-feira, Arouca recebe o Futebol Clube do Porto. E fecho da jornada, terça-feira, Gil Vicente vai receber então a equipa do Vizela. A tabela classificativa, Benfica à condição. Falta aquele jogo entre o Famalicão e a equipa do Sporting. Benfica 51 pontos, Sporting 49, Futebol Clube do Porto 45 e Braga 40 pontos. Vitória 39. Seguem-se as equipas Moreirense, Arouca, Farense, Gil Vicente, Famalicão, Estoril Praia, Boa Vista, Portimonense, Casa Pia, Rio Ave. No lugar do play-off, Estrela de Amadora. E atenção, com os mesmos pontos da equipa do Rio Ave. E depois cá em baixo temos então o Chaves na penúltima posição. E o Lanterna Vermelha é o Vizela. Vamos olhar então primeiro para os jogos e falando destes 9 jogos e depois dar então a nossa predict desportiva. Em relação ao primeiro jogo, o Estrela da Amadora vai receber a equipa do Portimonense. E atenção aos últimos resultados e à tabela classificativa e o fator casa. Portanto, muito importante este embate entre estas duas equipas. O Estrela, que curiosamente nos últimos 10 jogos apenas tem uma vitória, portanto o cenário não é bom para a equipa do Estrela. Estrela que em casa tem derrota com o Benfica, empate com o Vizela, derrota com o Arouca, e tem aqui uma vitória frente ao Boa Vista, já em dezembro. Já passou muito tempo e o Estrela está com grandes dificuldades de em casa vencer uma partida. O Portimonense é aquela equipa de Paulo Sérgio, é uma equipa que está numa fase kamikaze. Eu costumo dizer kamikaze, que é aquela equipa que ganha, perde e não encontra aqui uma sustentabilidade. O Portimonense, que o último jogo fora venceu o Boa Vista por 4-1. Portanto, está fresca esta vitória fora, numa deslocação, e agora vai ser frente ao Estrela de Amadora. Sabendo que o Portimonense também tem 2 derrotas com o Rio Ave e com o Moreirense, mas o Portimonense nos últimos 10 jogos, 2 vitórias, e o Estrela nos últimos 10 jogos, uma vitória. Atenção à tabela classificativa, porque poderá estar aqui em cima um jogo em casa para Sérgio Vieira com 18 pontos, mas o Portimonense tem 21. O que quer dizer que o Estrela, se vencer, faz os mesmos pontos que o Portimonense, e o Portimonense fica aqui numa situação mais apertada. O que eu creio e naquilo que eu acredito é que, face aos últimos resultados, não só do Estrela como ao do Portimonense, duas equipas que não estão ali tão bem na tabela classificativa, e eu poderia colocar aqui o fator casa, mas reparem que o Estrela nos últimos 10 jogos, na totalidade, nos seus jogos em casa, tem apenas uma vitória com o Boa Vista. Portanto, neste equilíbrio, eu vou dar um empate nesta partida. Vamos com um empate entre o jogo do Estrela e o jogo do Portimonense. Avançamos para o segundo jogo. O Farense vai receber a equipa do Famalicão. Portanto, Farense que
nos últimos 10 jogos apenas tem uma vitória em casa. O Famalicão não está bem. Esta equipa de Famalicão que tem realmente bons jogadores, mas depois traz aqui resultados que nós não estamos à espera. Por exemplo, a vitória fora frente à equipa do Casa Pia. Mas reparem que nos últimos 10 jogos o Fama tem apenas uma vitória. Claro que se contarmos para a Taça de Portugal tem aqui 2 vitórias, enquanto a equipa de Faro tem aqui 3 vitórias nos últimos 10 jogos. E atenção, as 3 vitórias, só uma em casa. Eu creio que à condição, o Famalicão vem com 2 derrotas consecutivas, e isso pode moer esta equipa famalicense. Mas o Farense vem de um jogo fora a empatar em Chaves, e claramente que o Farense deixou fugir um pássaro depois de estar a jogar com mais um. Neste jogo, eu aqui já tenho uma tendência em ir para a equipa do Farense, e creio que a equipa do Farense pode estar num dia bom, e agregando o fator casa, o Famalicão pode ter aqui muitas dificuldades em Faro, e nessa perspectiva vou para a vitória do Farense. Moreirense vai receber em casa a equipa do Chaves, e o Chaves que está a tentar se levantar. O Chaves que nos últimos 3 jogos tem 3 empates, um deles frente ao Braga. Portanto, o Chaves está a tentar se levantar. Teve em casa uma excelente oportunidade para vencer o Farense, mas não conseguiu. Enquanto o Moreirense está aqui a atravessar um período menos bom. O Moreirense que perde em Braga, mas deixa uma boa imagem. O Moreirense que tinha perdido no Dragão por 5-0, mas tinha perdido em casa com o Casa Pia. Está-se a tornar aquela equipa kamikaze. Derrota, vitória e uma derrota no último jogo. Eu creio que o Chaves está uma equipa fragilizada, apesar destes 3 últimos empates, e vejo grandes dificuldades para a equipa do Chaves em Moreira de Cónegos. Nessa perspectiva, vitória para o Moreirense. Boa Vista vai receber no Bessa a equipa do Estoril Praia. Boa Vista que empatou o último jogo em casa do Casa Pia, que vinha de 2 derrotas, claro, uma na Luz, mas aquela que moeu mais a equipa do Boa Vista foi a derrota em casa frente ao Portimonense. Boa Vista que no último jogo muitas ausências, problema com o Bozenic, o Bruno a não estar na seleção, Boa Vista com algumas ausências e tem que ou apostar em jogadores mais jovens ou em jogadores fora das suas posições. O Estoril Praia, pós-taça da Liga, acabou por empatar fora frente ao Rio Ave, acabou por ser um resultado positivo, até porque o Rio Ave está cá em baixo a precisar de pontos, mas depois em casa cumpre com o mínimo obrigatório para uma equipa como a do Estoril, que foi a vitória frente ao Estrela de Amadora. E eu creio que o Boa Vista tem sempre uma palavra a dizer, ainda por cima a jogar em casa no estádio do Bessa. Se o jogo fosse ao contrário, se fosse em Estoril, claramente que dava a vitória para o Estoril. Sendo no estádio do Bessa, eu tenho algumas dúvidas, até porque eu acho que o Estoril vai marcar golos, o Boa Vista vai se abrir e o Estoril vai marcar golos, mas sobre o resultado final, empate do Boa Vista e do Estoril. Portanto, um empate neste jogo no estádio do Bessa e entre o Boa Vista e o Estoril Praia. Em relação ao Rio Ave que vai receber o Casa Pia. Casa Pia deixou de ser essa equipa kamikaze e virou uma equipa num período bastante complicado, em que tem 2 derrotas em casa com o Farense e com o Famalicão, e depois tem aquela derrota bastante pesada em Alvalade frente ao Sporting. O Casa Pia que depois em casa consegue o tal empate frente ao Boa Vista, num Boa Vista muito fragilizado. Portanto, o Casa Pia não está a passar o melhor momento da temporada, e o Rio Ave vem com 3 empates. Um frente ao Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão, que eleva animicamente esta equipa, que no mercado de inverno esteve muito ativa. Portanto, eu creio que o Rio Ave vai aproveitar o fator casa para conseguir os 3 pontos e sair um pouco desta zona. Ele está acima do play-off com os mesmos pontos que o Estrela, e então acredito que o Rio Ave vai estar em casa mais forte do que o Casa Pia, e vou dar a vitória para o Rio Ave. O Sporting que vai receber em casa o Braga, o Sporting que não jogou frente ao Famalicão, mas para a taça
de Portugal, ok, frente ao Leiria a jogar fora, mas notou-se este Sporting avassalador, um Sporting que continua num excelente momento de forma e vai aproveitar, não tenho dúvidas nenhumas, vai aproveitar a onda da época, da corrente época, estando numa forma fantástica, vai receber o Braga, e o Braga que venceu no último jogo em casa frente à equipa do Moreirense, mas com alguns assobios na bancada, e eu creio que o Braga também não está nesta fase da temporada, não está aquela equipa que muita gente estava à espera, e em Alvalade em casa parece-me que manda ao leão. Portanto, a minha prédica desportiva vai claramente cair para o lado do Sporting. Portanto, o Sporting vence o Sporting Clube de Braga em Alvalade. Depois, o Vitória-Benfica é o jogo que me traz mais dúvidas, não é? Até porque é aquele jogo que parece de tripla. Isto porque o Vitória vem numa série excelente, tem uma vitória sim no último jogo frente ao Gil Vicente. O Vitória que vai jogar também para a Taça de Portugal frente ao Gil Vicente, que ainda não aconteceu, no mesmo dia que o Benfica joga frente ao Vizela, mas o Vitória parece-me que está num estado de excelência e joga em casa. Portanto, o fator é jogar em casa, Vitória muito forte e estando numa época boa, e o Mister Álvaro Pacheco parece que se encontrou e está a levar o Vitória a patamares que se calhar muita gente não esperava. Mas por outro lado, há o Benfica, e o Benfica que trouxe uma imagem no último jogo bastante diferente, apesar que o Benfica continua a ganhar. Nos últimos 10 jogos tem um empate, mas é para a Taça da Liga frente ao Estoril Praia, que depois da marca de penalidades é o Estoril que passa este Benfica. Mas o Benfica continua a ganhar no campeonato, mas a imagem deste Benfica no último jogo foi muito diferente, na minha opinião. Colocando aqui uma situação de apostas esportivas, que é aquilo que eu faço a predict, eu vou apontar para um X2, ou seja, um duplo resultado, empate e vitória do Benfica. Mas indo mais longe no meu exercício, e se eu tiver que escolher uma equipa naquilo que é a vitória, o meu apontamento vai para o Benfica. Benfica pode, e acho que tem condições de vencer em Guimarães este Vitória, e a predict vai então para X2, mas mais arrojada, vitória do Benfica em Guimarães. Arouca Futebol Clube do Porto. Porto, que no último jogo empatou no Dragão 0-0 contra o Rio Ave. Já não gostei tanto da segunda parte do Futebol Clube do Porto, gostei da primeira. Faltou o golo. Aliás, houve golo, mas em situação irregular, ou seja, por fora de jogo. A segunda parte no Futebol Clube do Porto não gostei tanto. E o Porto a jogar em casa é certamente uma equipa forte e que me fez falhar a predict. Portanto, o Rio Ave arranca ali um grande empate, mas acredito que a equipa de Sérgio Conceição quer dar uma resposta já no próximo jogo, até porque o Futebol Clube do Porto luta contra duas equipas. Duas equipas acima do Porto é muito mais difícil do que andar a lutar contra só uma equipa. E neste caso é o Benfica e o Sporting. Sabendo que o Sporting joga em casa com o Braga, aumenta essa dificuldade um pouquinho, e o Benfica vai a Guimarães, também vai aumentar essa dificuldade por parte do Benfica, e o Futebol do Porto vai a Arouca, que também sobe um pouco essa dificuldade, até porque o jogo é fora. O Arouca vem de 3 vitórias consecutivas, portanto a equipa arauquense está num bom momento, já teve um excelente momento no mês de dezembro, mas foi caótico a primeira metade do mês de janeiro. E depois, a partir da terceira semana, o Arouca consegue a tal vitória frente ao Estoril fora, e a partir daí vem vencendo para o campeonato. Portanto, dificuldade também para o Futebol Clube do Porto e o Arouca a jogar em casa, mas creio que reunindo todos os fatores coletivos e individuais, eu creio que o Porto é mais forte, e a minha predict desportiva vai para a vitória do Futebol Clube do Porto. Último jogo a ser realizado na terça-feira. Gil Vicente vai receber então a equipa do Vizela. Para este último jogo, Gil Vicente, que lá está, que vai jogar, e o Vizela também, Vizela frente ao Benfica, Gil Vicente frente ao Vitória para a Taça de Portugal. Mas o Gil Vicente
que estava num bom período do nosso campeonato. O Gil Vicente que vinha de uma vitória frente ao Amarante para a Taça, mas depois tem empate com o Estrela, vitória em Portimão sobre o Portimonense, vitória em casa sobre o Vitória Sport Clube num bom momento e acaba por cair no Estádio da Luz. O seu último jogo foi uma derrota na Luz frente ao Benfica por 3-0, numa imagem bastante positiva. Já o Vizela está a derrapar por aí fora e cada vez mais baixo. E este Vizela, não só na tabela classificativa, até porque é o lanterna deste campeonato. Os últimos 4 jogos, 4 derrotas, em que antes dessas derrotas tinha uma vitória frente ao Arouca, mas não tinha ganho para o campeonato. Portanto, o Vizela nos últimos 10 jogos apenas tem uma vitória frente ao Arouca, mas é realmente um registro bastante negativo. Creio que o Gil Vicente em casa é uma equipa forte. Reparem, o Gil vence 1-0 Vitória, empata com o Estrela e vence o Amarante. Temos também aqui a vitória do Boa Vista e o empate em Moreira de Cónegos. Portanto, este Gil Vicente não perde em casa. Portanto, nos últimos 10 jogos é certamente uma equipa forte e a minha prédica desportiva vai cair para a equipa do Gil Vicente. Portanto, estão feitas as minhas prédicas para este fim de semana. Andamos aqui a correr, até porque estamos aqui atentos à Taça de Portugal e amanhã, sexta-feira, temos já campeonato que só termina na próxima terça-feira. Portanto, fica aqui o registro, jornada número 21 da Liga Betclic. Boa sorte a todos os apostadores e espero que as minhas prédicas sejam melhores sempre do que as anteriores. Vemo-nos para a semana, estamos aqui também para dar as prédicas da jornada número 22 e vamos lá. Siga para mais um fim de semana cheio de futebol aqui no nosso campeonato português.